Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos conceitos sobre zona de suporte e zona de resistência e os motivos de sua existência, ok? Isso irá te ajudar a identificar uma provável reversão dos preços junto a essas zonas. Vamos juntos? Ok, então. Vamos começar a falar sobre zonas de suporte. O que é uma zona de suporte? Então, vamos lá. Zona de suporte. Ela representa uma concentração de compra, ou seja, são níveis de preço onde, devido a uma pressão de compra, uma pressão compradora existente naquele espaço, os preços param de cair, gerando assim um ponto de retorno. Lembra do último vídeo que nós falamos que era um ponto de retorno? É o momento em que há uma reversão prévia do movimento anterior. Então, gera esse ponto de retorno e aí pode ou não reverter esse movimento prévio. Não quer dizer que toda zona de suporte vá reverter o movimento prévio, mas é provável que reverta. Então, o que acontece? Os preços estão caindo, né? Lembra que o preço se move em forma de zigue-zague, encontra em dado momento uma pressão compradora. Isso faz com que esses preços parem de cair, ou param de cair, e aí eles começam a subir. Ok? Então essa zona aqui, em que há uma pressão compradora, é tido como zona de suporte. E isso vai acontecer ao longo de todo o movimento do preço. Se nós estamos aí no movimento lateral, não ascendente não descendente, em algum dado momento esse preço vai voltar a cair, vai chegar próximo àquela zona em que há uma pressão compradora e ele vai voltar a subir. E aí nós podemos identificar e às vezes até mesmo traçar, né, uma linha aqui em que essa linha pode representar, pode não, né? Ela representa o momento em que o preço ele vai bater naquela região e vai subir. Ou seja, ali existe uma pressão compradora nessa área. E aí nós vamos ver que em vídeos posteriores que essa zona às vezes ela não precisa bater exatamente no mesmo ponto, tá, pessoal? Ela pode retrair um pouco, como neste ponto aqui, beleza? Como ela também pode voltar, vindo, passar um pouco e retornar, ok? Essa precisão no preço a gente acaba não encontrando de fato no mercado. É muito raro você encontrar aquele, né, mais um movimento lateral, você encontrar aqueles pontos batendo certinho na linha, mas nós buscamos uma área em que há uma forte pressão, uma forte pressão de compra e esse preço retorne a subir. Então isso aí são zonas de suporte. E aí então nós já podemos dizer que as zonas de suporte, o que é? Elas são os fundos. E aí no último vídeo nós falamos que os fundos é o que? É o local onde você encontra o preço mais baixo de um movimento de preço. Tá? Então já podemos verificar que uma das regras da zona de suporte é que um fundo é provavelmente uma zona de suporte. E o que seria uma zona de resistência? A zona de resistência já é o contrário. A zona de resistência é quando o preço está subindo e aí ele encontra pressão vendedora, né? Então ele está aqui nesse movimento de subida, encontra uma pressão vendedora e aí ele passa a cair. Então, zona
de resistência é o local aí onde há uma concentração de vendas, e aí, devido a essa pressão vendedora existente naquele local, os preços param de subir, geram também um ponto de retorno, e aí ele pode ou não reverter o movimento prévio. Por que a gente fala pode ou não reverter o movimento prévio? Porque pode, isso aqui pode acontecer, ó. Ele bater aqui, subir e ir subindo. Ok? Como nesses movimentos anteriores, ele reverteu o movimento prévio, ó. Aqui o preço estava subindo, bateu numa resistência, numa zona de resistência, e ele reverteu o movimento prévio de subida para uma descida. Neste movimento prévio aqui, ele não reverteu. Então, por isso, essa zona de resistência e também a zona de suporte, elas podem reverter o movimento prévio. Tá? Não é que ela vá reverter, mas elas podem. E aí depois vamos ver o nível de significância dessas zonas, e a gente vai ver quanto mais ela é tocada, mais significante ela é, mais forte ela é. Mas isso aí para os próximos vídeos. Tá ok? Então vamos ver aqui no Profit uma zona de resistência de um movimento de preços, tanto de resistência como de suporte. Esse aqui é o mercado real, e você vai verificar aí que existe de fato zonas locais em que o preço, tá vendo? Vai bater lá embaixo, encontrar uma zona de suporte e vai retornar. Como ele vai bater lá em cima, encontrar uma zona de resistência e vai reverter o movimento prévio. Observe quantas vezes essa zona de resistência aqui foi tocada, ó. Olha, quantas vezes o preço rodou entre ela foi tocada e voltou, tá observando? Então quer dizer que essa zona aqui é uma zona significante. Pelo número de toques, não só pelo número de toques, mas também pelo tempo. Ó, desde 2023, lá para meados de abril, já tem mais de um ano que essa zona de resistência e essa zona aqui de suporte aqui, apesar que o suporte ele começou a ser tocado mais a partir de novembro, né? Mas é uma zona que já vem de longa data. Tá ok? Então, você pode observar que no mercado real isso existe, né? São o comportamento do mercado. E aí, um dado interessante é que muitos analistas, eles demarcam não só uma linha, mas eles demarcam uma zona, igual aqui, ó. Ele pega uma região em que o preço está batendo e está retornando. Ele demarca essa região aqui. Então, vamos lá, preencher essa região. Ou seja, ele entende que quando o preço entra nessa faixa de negociação aqui, ele vai evitar de operar nessa zona dependendo do setup dele. Tá? Dependendo do perfil dele, ele acaba evitando. Opa, quando o preço chega aqui, quando aqui, ó, nós estamos aqui, ó, em julho, ele olha, todas as vezes que o preço entrou nessa zona, ele acaba revertendo. Então, se ele está procurando momentos de compra de ação, ele não vai entrar, porque ele sabe que se ele entrar aqui, o preço vai cair. Então, aí ele acaba se abstendo de entrar no mercado. Ou, se ele comprou aqui embaixo e está levando o preço até lá em cima, ele sabe que aqui é o momento propício para ele realizar uma venda daquela ação, porque o preço tende a cair, porque toda vez que anteriormente ele entrou nessa zona, ele caiu. Aqui ele passou, entendeu? Mas a maioria das vezes que ele entrou nessa zona, ele retornou o preço. Então ele acaba fazendo a venda da ação. Da mesma forma, se a gente for observar aqui, ó, em que o operador ele pode verificar, ó, essa região aqui é uma região em que o preço ele está caindo e ele provavelmente suba a partir desses momentos. Então, quem está querendo comprar ação, ele está nessa zona aqui, ele já acha, ó, quando ela romper essa zona, eu posso, dependendo do meu setup, efetuar uma compra, que aí eu vou levar essa ação até e lá eu faço uma venda. Isso depende do setup, tá? Das configurações
dos seus alvos, de como que você vai entrar, de que forma você vai conduzir a sua operação. Então, mas só te dando uma linha geral do entendimento, do pensamento de um analista. Como também quem opera na compra na ponta vendedora, vende aqui em cima e compra aqui embaixo. Ele vende aqui porque ele sabe que ele tem a noção de que o preço está caindo. E ele opta por comprar aqui embaixo porque ele verifica que ali é uma região em que o preço vai subir, então ele faz ali a compra da ação. Então ele vendeu por um preço mais caro, lá, vendeu por R$19,04, comprou por R$16,96 e obteve um ganho na operação. Isso quem opera na ponta vendedora. Tá? Então quem opera na compra vendedora sempre opera a descoberto. Ele opera assim, sem ter ação. Na verdade ele aluga aquela ação e para fazer a operação dele. Tá ok? Então vamos continuar aqui com o conteúdo e vamos falar agora dos motivos da existência dessas zonas de suporte e resistência. Quais são os motivos da existência dessas zonas de suporte e resistência? Um dos motivos é a memória do mercado. Tá? A memória do mercado é um dos motivos da existência dessas zonas. Ok? Então vamos lá. As pessoas, elas têm uma certa memória do mercado em relação ao passado recente, tá, pessoal? Então as negociações que ocorreram no mercado, elas ficam gravadas na memória das pessoas. Seja ele o mais técnico, seja ele o menos técnico, tá? E aí toda vez que um ativo atinge alguma zona, seja ela de resistência ou suporte, no caso uma zona de suporte, vamos dar um exemplo, e o preço para de cair, da próxima vez que isso ocorrer, ou seja, o preço atingir aquele nível de suporte, a maioria das pessoas cessará as vendas e partirá para as compras naquele nível de preços. Isso nós explicamos aí agora há pouco, né? Isso também pode acontecer aí e vale também para a resistência, porém o preço do ativo para de subir e as pessoas partem para a venda, tá bom? Esse é um motivo da existência dessas zonas, memória do mercado. Então tem outro motivo que justifica aí a existência dessas zonas de suporte e de resistência, que é justamente o quê? O medo de realização de perda. Vou colocar de perda aqui, né? O medo de realização de perda. Esse medo faz com que as pessoas justifiquem algumas operações junto a essas zonas de suporte e resistência. Vamos aqui, ó, olha só. O que acontece? Vamos supor aqui que uma pessoa ela entra numa operação de compra. Então ela vai entrar provavelmente aqui, nessa região aqui, porque ela espera que o preço vá subir. Então ela espera que esse preço aumente, né? Para ela poder vender a um preço que ela possa realizar ganho naquela operação. Contudo, se o preço atingir certo patamar, como ele atingiu aqui em cima, né? Se ele atingir esse certo patamar e a pessoa não realiza a venda, e aí, por algum motivo, ela não realiza a venda, e na sequência esse preço começa a cair, o que acontece? Isso vai gerar um medo na pessoa de perder parte do seu capital. Porém, se o movimento de alta retorna antes que ela venda, ela possa vender com perda, ou até mesmo vender com pequeno ganho, e os preços atingirem novamente aquele patamar anterior, onde ela viu que ele começou a cair, naturalmente, esse medo do preço cair novamente vai fazer com que a pessoa realize a venda do seu ativo. Então, nesse caso, ela venderia aqui o ativo dela, porque ela viu que o preço bateu aqui e caiu, ela segurou esperando que o preço fosse aumentar, bateu quase no valor de compra dela, vamos supor que ela comprou literalmente na zona aqui de suporte,
ele voltou a subir, no que ele bater próximo à zona que ela havia caído, ela vai realizar a venda, porque ela vai ter medo de o preço voltar a cair. Esse conceito também vale para a formação de suporte, porém para a pessoa que entra na operação como vendida, tá bom? Tem outro motivo também, é oportunidade perdida. A oportunidade perdida faz com que também justifique a criação dessas zonas de suporte e resistência. Vamos aqui, então, continuar aqui, vamos dar aqui o mesmo exemplo aqui em cima, né? Dar um exemplo diferente, mas usando o mesmo gráfico. Vamos supor que a pessoa, essa aqui foi aquela pessoa A do primeiro exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa B viu que nesse ponto aqui os preços começaram a subir e ela não operou, ela não comprou. E aí, o que faz? Cria nela um sentimento de oportunidade perdida. Porém, se em seguida o preço cair de volta ao fundo anterior, igualmente caiu aqui, o que você acha que a pessoa vai fazer? Hein? Ela perdeu a oportunidade de ganhar na primeira vez. Você acha que ela vai perder de novo? Ela não, ela vai realizar a compra aqui. Se ela viu os preços retornar ao patamar anterior, que ela identificou que seria uma oportunidade de compra e ela não realizou a compra, quando o preço voltar naquele patamar próximo, ela vai realizar a compra. Porque ela tem um sentimento de perda, oportunidade perdida, né? Então esse conceito também vale para a formação de resistência, porém para a pessoa que entra na operação como vendida. Então aqui ficou o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido os conceitos de zona de suporte e resistência, entendido os motivos da existência dessas zonas e também o entendimento não só da linha traçada, mas também de uma zona em que você pode determinar que aquela zona é uma zona de suporte ou uma zona de resistência. Aí há um risco maior nessas zonas e aí você precisa ter um maior cuidado em operar ou até mesmo continuar com uma operação. Tá bom? Então, até mais, bons estudos!